Olá, queridos alunos, faz um tempo que não nos vemos, estamos aqui na nossa primeira aula durante a quarentena, aula online, e vamos começar primeiro fazendo uma pequena revisão daquilo que temos conversado desde o primeiro dia, que é a respeito do conceito de arte e as linguagens artísticas, arte, conhecimento e experiência, que está no livro de vocês, tá? Então, antes de falar de arte especificamente, eu vou começar falando sobre cultura, para evitar qualquer dúvida. Tá? Então, a cultura vai falar do coletivo, daquilo que a sociedade, da forma como a sociedade se estrutura e transmite de geração em geração, pensando agora na linguagem, nas crenças, nos hábitos, no seu patrimônio cultural, patrimônio material e imaterial, e aí a gente pode incluir os objetos, os símbolos relacionados, as danças, as comidas, as manifestações artísticas, e daí nós vamos partir, né? Mas o que é arte? Quando falamos de manifestações artísticas, pois bem, eu vejo que a arte é uma forma do artista se comunicar com as pessoas, com o mundo, né? De uma forma sensível, criativa, ele vai transmitir suas emoções, suas sensações, sentimentos, seus pensamentos ou questionamentos, se assim for, a respeito do que vem acontecendo no mundo ou da forma como enxerga o mundo, né? E seja real ou seja imaginário, o artista vai transmitir essas experiências e a sua perspectiva de mundo. Agora, ninguém questiona alguns artistas, algumas obras de artistas, como a gente tem, por exemplo, as obras de Leonardo da Vinci, né, que correspondem ao período renascentista na história, no século XV, basicamente, XV, XVI. Artistas de grande renome, que tinham um conhecimento bem vasto também nas áreas da ciência, tá? Foi pintor italiano, né, que fez com um desenho com lápis e papel, o Homem Vitruviano, que a gente tem ao lado aí, mostrando as proporções, a simetria do corpo humano. No outro lado a gente tem a Última Ceia, onde o artista representa, além de representar algo da realidade, um fato, ele tenta colocar, ou melhor, ele aplica a técnica da perspectiva, dando-nos a sensação de profundidade, a noção de profundidade na tela. E suas obras sempre com muita maestria, né? Nosso próximo artista é um pouco mais para frente. A gente conhece ali o famoso William Shakespeare, né, ator inglês, que fazia muitas tragédias, comédias, dramas, e era os famosos, né, como Romeu e Julieta, Hamlet, e ele era assistido desde o povo até a rainha. Ninguém vai questionar as suas obras também como arte. Temos, seguindo em frente, na história, inclusive, Antônio Vivaldi, o austríaco, violinista, né, compositor, que fez também inúmeras obras. E quem nunca ouviu um trechinho, ao menos, da peça Quatro Estações, onde o início é a primavera, né? Então, vou colocar aqui para vocês um trecho executado por uma orquestra de cordas. Seguindo, nós temos um artista muito famoso, também um pintor holandês, Vincent van Gogh, né, que fez inúmeras obras também, ficou bem conhecido. E a obra que eu selecionei aqui é Noite Estrelada, onde ele expressa
com pinceladas sinuosas, muito emoção e movimento, né? Uma obra carregada de sentimento, que é bem característico do período também a qual ele pertence, que é o expressionismo na história das artes, e algumas obras também são pós-expressionistas, tá? Mas também são muito reconhecidas como obras de arte, né? Até hoje são muito comentadas, inclusive. Temos ainda, e para terminar aqui nossos exemplos, o compositor brasileiro, carioca, Heitor Villa-Lobos, já no século XX, né? Século XIX, XX. Villa-Lobos ficou muito conhecido pelas composições para violão, para violoncelo, para orquestra, e ele trazia elementos das culturas regionais, dos indígenas, dos caboclos, para a música instrumental erudita europeia. Então, ele fez essa conexão do popular com o erudito, né? Então, eu vou colocar aqui um trechinho para vocês de uma dessas canções, que é uma ciranda para piano, do tema Passa, Passa, Gavião. Nesse tema, ele tenta trazer um pouquinho, não apenas a melodia conhecida, mas no arranjo ele traz um pouco da questão como se fosse imaginando o voo do gavião, né? O ataque, o voo, o afastamento e aproximação. Aí o tema. E assim, Villa-Lobos também fez muitos arranjos para música coral, inclusive, ok? Então, todos esses artistas não são questionados e compartilharam suas belas criações e hoje são referência para nós também. Na cultura ocidental, a gente tem desde o início, ou pelo menos no início, o conceito de obra de arte sendo visto como a utilização de materiais nobres, a obra deve ser original, fruto de inspiração, envolver uma habilidade técnica, né, para tentar imitar a realidade, como a gente viu no início, pelo menos da história, era assim. O artista era reconhecido publicamente por suas exposições nos museus, apresentações e concertos, né? Ali no século XIX, a gente tem a industrialização, o desenvolvimento da industrialização, a tecnologia que vai também se encaminhando, alguns problemas contemporâneos que vão instigar a discussão, né, do que seria a arte, né? E surgem muitos movimentos, os famosos ismos na história, onde a gente tem expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, então inúmeros movimentos que vão questionar o que vem sendo visto como arte até então, né? Então, no século XX, a gente tem o artista se preocupando muito mais. Isso eu me refiro a alguns movimentos, a um movimento, né, não necessariamente todos, mas a gente tem artistas se preocupando muito mais com o resultado, ou melhor, com o percurso poético, né, e não com o resultado final da obra, porque a intenção é o quê? É interagir com o público, que o público participe, portanto, o acaso também vai fazer parte do resultado final da obra. Foge muitas vezes ao controle. As experiências fazem parte do percurso poético e são importantes. Aí nós temos uma visão que envolve a visão que envolve essa ideia de o artista não precisa ter aquelas habilidades técnicas, mas ele precisa conhecer a arte e se deixar levar pela experiência estética e pelo prazer, buscando-se assim uma democratização da arte. Então essa é a visão que alguns trazem, né? Inclusive em 1949 o pernambucano Paulo Bruschi traz
placas, né, numa performance que ele faz nas ruas, questionando o que é arte, para que serve a arte, né? Então a gente tem pensamentos bem diferentes, divergentes nesse decorrer da história, né? Algumas transformações acabam instigando isso, e até hoje, desde a antiguidade até hoje, vem sendo discutido e não há um consenso necessariamente, tá? Eu gostaria que você, inclusive, pensasse a respeito, né? Quais são os artistas que você conhece, quais são as obras que você considera como obras de arte, né? Você já experimentou pesquisar algo sobre as artes visuais, música, teatro, dança e todas as linguagens? E quais são esses artistas e obras? Como você vê o que é arte nesse sentido? Sempre que a gente vê uma obra de arte, o mais interessante para a gente ter uma experiência estética de fato é a gente buscar conhecer um pouco do contexto do artista, a intenção, aquilo pelo qual ele estava passando no momento que ele faz a obra, né? Além de, é claro, estar aberto a descobrir, a conhecer algo novo, a se surpreender e impactar pela obra também, né? Se envolver conforme o que ela estiver querendo passar. Né? A experiência estética sempre é uma oportunidade de crescimento e de conhecimento. E nós temos então uma discussão a respeito do que de fato, o que pode ser, né, as possibilidades significar experiência, né? Nós podemos ver experiência como um primeiro contato ou como algo que continuamente você tem contato e você vai adquirindo experiência. Pois bem, na filosofia a gente tem essas discussões, além da questão estética, da questão da experiência também. E o filósofo espanhol, Jorge La Rosa, de 1958, traz a sua visão a respeito, né, que nós vamos inserir aqui não apenas como única visão, mas como uma visão muito interessante para a gente pensar, que diz: a experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato. Não é fácil definir nem de identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida. A experiência é algo que acontece ou nos acontece, que às vezes treme ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a este tremor, então, somente então, se converte em canto, e esse canto atravessa o tempo e o espaço, e ressoa em outras experiências, em outros tremores, e em outros cantos. Então, o que o artista traz aqui? A visão, além dessa questão que eu falei do contato, da prática, ele fala que durante a sua vida, e eu acrescento aqui nas aulas de artes, você vai passar por inúmeras experiências no sentido de apenas ser um contato como uma técnica, um procedimento, e isso vai acrescentar, né? Mas o destaque aqui é para as experiências significativas, né? Então, algumas experiências vão te marcar, vão te prender de uma forma que vão mudar, inclusive, a forma de você enxergar as coisas. E é isso que eu desejo que você tenha e possa ter oportunidade. Claro que vai depender também de você estar aberta a querer passar por isso, experimentar isso, a crescer junto, né, por meio dessas experiências significativas, certo? Agora a gente falou um pouco de cultura, de arte, do percurso, do conceito de arte na história, e a gente tem que falar um pouco das linguagens artísticas, que muitos já conhecem, mas para estruturar um pouco a gente tem as artes visuais, a música, as artes cênicas, eu pulei aqui, a literatura, e poderíamos ainda lançar outros itens na lista, né? Mas vamos tentar englobá-los aqui. Desculpa, gente, perdão, me atrapalhei um pouco aqui.
Então, nas artes visuais, a gente pode incluir a pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, grafite, vídeo, arte, arquitetura, inclusive, a gente pode incluir na lista, entre outras possibilidades. Nas artes cênicas, a gente envolve o teatro, a dança e, por que não, o circo, né? A literatura vai envolver os romances, poemas, crônicas e outras formas de histórias produzidas em texto. Na música, a gente tem o canto e a música instrumental. Mas com o que trabalha cada uma dessas linguagens? Então, resumidamente, obviamente, a gente tem a música trabalhando. Você precisa de um instrumento, obviamente, né? Você vai trabalhar, compor ou criar arranjos em cima da melodia, harmonia e do ritmo. No teatro, você vai trabalhar com um ator, um texto, uma encenação, você precisa criar um roteiro e a plateia, né? O espaço onde vai ocorrer tudo isso. A dança, você também vai precisar do artista, né? O personagem que vai fazer a coreografia, os movimentos. Você tem que ter um espaço. E a música, ela pode estar presente ou não. Na maioria das vezes, sim. Mas em algumas situações, ela pode apenas aparecer por meio da batida, né, do ritmo, dando a noção do impulso e do movimento. Nas artes visuais, além de uma tela, um lápis, pincel que você for utilizar, você vai trabalhar com o quê? O primeiro elemento mais básico é o ponto. Juntando pontos, você vai chegar na linha, nas formas, planos, superfícies, texturas e cores, né? E por que não explorar as cores? Né? Nós temos ainda a teoria psicológica da psicologia das cores, né? Onde você tem cores quentes, cores frias e vai desenvolvendo aí. Na literatura, você tem também a questão do espaço. Você tem o texto, vai criar personagens, né? E a questão do tempo, além do autor. Sabemos que podemos integrar essas linguagens artísticas. Eu passei para vocês um vídeo do Teatro Mágico, onde eu trouxe a música Sonho de uma Flauta, né? E a própria apresentação é um espetáculo que envolve diferentes linguagens artísticas, né? Então, a gente pode ter intersecção aqui da música com o teatro, por exemplo, né? Que poderia ser um musical, ainda uma ópera, né? Então a ópera vai ser no contexto mais formal e o musical no repertório mais popular, mas você vai precisar de um espaço onde os cantores vão ser atores ou atores cantores, você tem figurino, tem cenário, você tem a música, né, que vai acontecer, a trilha sonora aí, e você pode também trabalhar com a performance, a intervenção urbana nas artes visuais e outras linguagens que a gente pode integrar. Mas e com outras ciências? Você já parou para pensar qual a relação das artes, de que forma que ela aparece? Pois bem, no próximo vídeo eu trago de uma forma um pouco mais detalhada a presença da física e da biologia, principalmente, na música, né? E ainda poderíamos estender outras áreas da ciência, que eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar, né? E ao longo aí dos dias, ok? Então, eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês a respeito do que a gente falou, como revisão, e depois disso vamos prosseguir para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, certo? Então, agradeço quem pôde assistir, se dar ao tempo, né, de assistir a nossa aula, e até breve.